Nós estamos agora em contato com Valdeci Vanderlei da Cunha, que é o responsável pelo cartório da 23ª Zona Eleitoral com sede aqui em Juí, que abrange alguns municípios da região. Bom, responsável pelo cartório de Juí, Valdeci Vanderlei da Cunha, sobre a questão dos mesários para as eleições desse ano de outubro, isso vai mobilizar muitas pessoas. Já há a definição desse pessoal para trabalhar e também a questão do encaminhamento das convocações? Exatamente. Praticamente estão definidos os mesários. Estamos vendo com o juiz algumas mesas, algumas sessões. Então, a partir do dia 19, nós vamos começar a emitir as convocações. O juiz ele começa a assinar e a expectativa é que nós passemos a entregar a partir de 1º de agosto, ou se der até antes, nós vamos divulgar, né? Mas a expectativa é que a partir de 1º de agosto, um pouco antes, nós começamos a enviar as convocações aos mesários. Coordenador Valdeci, em relação a pleitos passados, nós temos algumas mudanças nesses mesários, novas pessoas que vão assumir essas atribuições? Não tem nenhuma modificação. É praticamente a mesma coisa, nenhuma novidade. A única novidade, digamos, é que provavelmente as sessões vão funcionar com 4 mesários no primeiro turno e 3 mesários no segundo turno, se houver. Mas é evidente que para presidente e governador sempre tem um segundo turno no nosso estado, né? Coordenador, eu gostaria também de aproveitar a ocasião, a sua entrevista, para também que o senhor pudesse nos trazer alguns esclarecimentos ainda relativos ao cadastramento biométrico. Ainda paira uma certa dúvida de alguns eleitores. O cadastramento especificamente aqui para Ijuí é obrigatório para essa eleição? Não, ele não é obrigatório. Ijuí hoje tem aproximadamente 48% dos eleitores com o cadastramento biométrico, ou seja, em torno desse percentual vai votar com a identificação biométrica, o restante para Ijuí vota sem. O cadastramento biométrico ele vai ser obrigatório no próximo ano, então, mas isso vai ser amplamente divulgado. E esse movimento para fazer a biometria, como é que está aqui em Juí? Porque tem alguns municípios, Juí, como o senhor disse, Valdeci, não é obrigatório para essa eleição, mas para a próxima vai ser. E nos demais municípios já é obrigatório, mas o pessoal já fez, não é? Exatamente. Nos demais municípios, 100% da votação ocorre através da identificação biométrica. Só uma meia dúzia de casos, ou seja, o eleitor que às vezes tem o título suspenso, não pôde fazer, e quando o título dele se torna regular, ele vai ter que vir fazer futuramente, mas praticamente 100% dos eleitores é através da biometria. E Juí, 48% tem e 52% ainda não tem. Então vai ser uma votação mista. Alguns vão votar através da identificação biométrica em Juí e outros da identificação normal. O senhor diz, são 6 municípios do cartório de Juí, não é? São 6, é Juricaba, Bozano, Catuípe, Coronel Barros, Nova Ramada, esses 5, todos têm a biometria completa, e Juí é o 6º, esse tem apenas 48% pronto. No caso agora não dá até as eleições para fazer mais biometria? Não, o cadastro ele fechou de 9 de maio e ele vai permanecer fechado até o dia 4 ou 8 de novembro, depende das diplomações que o TRE e o TSE realizam. Após esse período, pode fazer. Agora, a única coisa disponível é que o eleitor ele pode tirar uma segunda via do título. Não mexe em nada, somente tira uma segunda via, caso seja necessário. Coordenador, é sempre importante salientar, para realizar o cadastramento, para efetuar o cadastramento, não demanda muito tempo. Basta que o eleitor tenha em mãos o seu título. É isso suficiente, coordenador? É, o título e o comprovante de residência. Tem que ter sempre. Sem um comprovante de residência não é possível realizar. Sobre ainda a questão que nós começamos a entrevista, sobre a situação dos mesários. Bom,
Então, final desse mês, início de agosto, o cartório começa a entregar as correspondências para o chamamento, para o trabalho. Em caso do mesário, se ele não puder trabalhar, porque pode ter algum caso, alguma situação, aí ele comunica ao cartório? Eu alerto que ele tem que comunicar, tá? Porque o abandono ou a falta na mesa, o que seria falta? Falta não ir, ser convocado e não ir no dia que ele foi convocado. Foi convocado para o primeiro turno, não vai lá trabalhar. Ou, de maneira semelhante, abandono. Trabalhou na mesa, foi de manhã, não foi de tarde. Ambos os casos, tá? Eles configuram, podem gerar multa ou até uma sanção disciplinar, até um crime, caso a sessão seja prejudicada, isso tem que ser analisado. Então, o mesário que não puder ir, ele deve ir ao cartório, comunicar por escrito, levar um atestado, alguma coisa, o impedimento que ele não possa ir no dia. Isso é importante, tá? Convocado, o mesário ele tem obrigação, então ele tem que levar lá o impedimento para que ele não possa ir no dia. E isso vai até quando? Que ele possa levar o impedimento junto? Isso. Depois que ele recebe a convocação, ele tem um prazo de 5 dias para ir até lá. Ou, salvo algum motivo de força maior que aconteça, né? A pessoa fica adoentada, normal, daí depois ela... Só que o que eu friso é isso, caso o eleitor não possa ir lá, ficou doente, mande um parente lá para verificar, não deixe a situação dele pendente. Se tiver alguma falta ou abandono da sessão, não indo nos comunicar, isso que configura uma falta grave. Coordenador Valdeci, a respeito da eleição das urnas eletrônicas, que é um capítulo que sempre merece a nossa atenção, elas não vai ter nenhuma mudança em termos de uma nova versão de urna eletrônica, não vai ter mudança prevista. E outro detalhe, o senhor considera de fato essa votação por urna eletrônica seguro? Não vai ter nenhuma mudança, as urnas elas estão na sessão, o que se discutia anteriormente era o voto impresso, mas ele não vai acontecer, né? Mas quanto à segurança da urna eletrônica, na verdade, isso já está consolidado que ela é segura. O que se tem muito, a gente está na época do fake news, das notícias falsas. Então, o que acontece? No cartório eleitoral ali, vinham muitos eleitores, eu fiquei sabendo que a biometria era obrigatória até tal dia, senão eu ia ter que pagar uma multa de R$300. Né? O que é isso? É uma notícia falsa, é um fake news que alguém começa a propagar. Por que eu citei isso? Porque em relação à segurança da urna eletrônica é a mesma coisa, tá? Até hoje não se tem a urna eletrônica, só o pessoal tem um entendimento, algumas vão para o Tribunal Regional Eleitoral no dia da eleição e sofrem lá uma votação paralela, se vota normal, como se fosse uma eleição oficial. Até hoje não se tem notícia de que teve algum problema. Porém, as notícias falsas, não, a urna não é segura, né? Então, tem essa questão, daí algumas pessoas acabam ouvindo tanto isso que ficam na dúvida. Mas não, garanto, a urna é segura e não se tem prova, não se tem nada constatado de alguma votação alterada, entendeu? Então, esse é o ponto, é combater uma notícia que é um fake news, que alguém, mas sim, eu acho que não é seguro, mas efetivamente o que se tem provas, que não se tem como se fraudar o voto e a urna é segura. Bom, uma outra situação, qual agora é o período para convenções e registros de candidaturas? Os partidos, eles têm de 20 de julho até 5 de agosto, é o período para convenções. Por que eu digo o período? Porque realizado, por exemplo, em 20 de julho, os partidos têm até 15 de agosto para encaminhar o registro. Eles têm que respeitar um prazo. Realizou a convenção hoje, tem tantos dias, eu não recordo agora, até mesmo porque nós não vamos fazer aqui o registro, né, de vereadores. Então tem um determinado tempo para realizar o registro, que é até o dia 15 de agosto. Então, convenções de 20 de julho a 5 de agosto e registro até dia 15 de agosto.
Bom, sobre ainda a questão de mesários, existe o pessoal que quiser trabalhar pode se inscrever ainda ou não em caso, por exemplo, de faltar mesários, se tem que ter alguém na lista de espera? Sim, nós temos uma lista de espera, os mesários que têm interesse, eles podem nos contatar. A questão ali de Juí ainda estão sendo montadas as últimas mesas, né, com algumas pendências. Então os eleitores que tenham, agora está praticamente 95% montado, mas quem tem algum interesse em ficar, inclusive, à disposição de reserva no dia, ele pode nos contatar ainda. Muito bem. Valdeci Vanderlei da Cunha, muito obrigado, bom trabalho. Obrigado. O Valdeci, que é o responsável pelo cartório da 23ª Zona Eleitoral de Juí,